Olá amigos, eu sou o professor Eric Hernandes e hoje eu trago uma proposta de vídeo bem diferente de tudo que eu já trouxe aqui no canal. Certamente quem é fã do RBD e estava ligado na Soy Rebelde Tour sabe que há pouco tempo a plataforma VIX lançou o especial Por Siempre RBD. Esse especial foi lançado lá no México, na plataforma VIX, que aqui no Brasil é gratuito, então todo mundo pôde assistir. Eu achei bem legal o fato de que tem alguns trechos ali de entrevistas, né, em que os RBDs comentam como foi fazer a turnê, preparar o show, né, se reencontrar depois de 15 anos, foi muito interessante. E o mais legal para quem está estudando espanhol é que as falas deles são todas em espanhol, né? Graças a Deus não foi feito nenhum tipo de dublagem, então a gente pode ter acesso ali à fala autêntica mesmo, né, dos integrantes do grupo. E aí o que eu pensei? Que é muito interessante para quem gosta do RBD e quem aprende espanhol por causa do grupo, como foi o meu caso inicialmente, seria interessante ele trazer para o canal uma análise, né, do que eles estão falando, de alguns trechos das falas deles do documentário, para que você consiga entender ainda mais o que eles falaram sobre a Soy Rebelde Tour. Vamos começar pela abertura do show, que é muito legal, né? Eles falando ali algumas mensagens super interessantes, né? Imagino que para quem foi ao show deve ter sido muito impactante aquele momento inicial, né? Sabendo que eles estavam a ponto de subir no palco. E aí tem umas falas bem legais que a gente pode analisar e entender o que foi que eles disseram no início, né, do concerto. Vamos lá. Nuestro planeta Tierra está ubicado en uno de los tantos sistemas solares de la Vía Láctea. Então começa ali, né, com a voz de aparentemente os 5 juntos, né? A gente percebe que é uma fala coletiva. E aí eles dizem todos juntos que o nosso planeta Terra está localizado em um dos tantos sistemas solares da Via Láctea. Junto a una decena de planetas, la Tierra constantemente irradia un campo de energía electromagnética, igual al de nuestro corazón. Em seguida, o Christopher fala então que o planeta Terra está constantemente irradiando energia junto com dezenas de outros planetas e que essa energia ela é igual à energia que é liberada pelo nosso coração. Logrando así una conversación única con el universo. E aí ele diz, né, que com isso a gente consegue, que essa energia faz com que a gente tenha uma conexão única com o universo. No es casualidad que los registros más fuertes de energía que lanza nuestra Tierra provengan de lugares como el Amazonas en Brasil, donde habitan la mayor concentración de seres vivos. O Christian fala que não é casualidade, não é à toa que os maiores registros de energia estejam no estado do Amazonas, aqui no Brasil, já que é onde se encontra a maior concentração de seres vivos. Esta noche el sistema solar y el universo entero están a punto de presenciar una descarga de energía nunca antes vivida. Em seguida, a Maite fala, né, que nessa noite, na noite do show, o universo inteiro vai presenciar uma descarga de energia que nunca foi sentida, que nunca foi vivida anteriormente. Después de 15 años, diferentes caminos, emociones y sentimientos en millones de corazones por todo el mundo, por fin se reencuentran. Já chegando perto do final, né, dessa abertura, entra a Anaí dizendo que depois de 15 anos, né, e caminhos diferentes, sentimentos, emoções, milhões de corações vão se reencontrar. En un instante, romperemos juntos todo tipo de fronteras. Será una explosión de amor que retumbará por todo el universo hasta la eternidad. E aí, para finalizar, a Dulce fala que na noite do show, né, vai ser rompido qualquer tipo de fronteira e que vai ser uma explosão de amor que vai afetar todo o universo até a eternidade. Después de tanto tiempo de estar separados, podríamos estar juntos 24/7. Mas em seguida já começa a aparecer os RBDs comentando algumas coisinhas, né? Fazendo alguns comentários iniciais. E um desses comentários é legal de destacar, que é o do Christian, quando ele fala que depois de tanto tempo eles voltaram a estar juntos 24/7. Essa é uma expressão muito legal utilizada em espanhol, que representa o fato de algo acontecer todos os dias, o dia inteiro, né? Por isso 24/7 seria 24 horas, 7 dias por semana. Então 24/7 significa o tempo inteiro. Pienso que la gente conecta primero con la nostalgia, es con lo que más conectan. RBD y Rebelde formaron parte de la adolescencia de millones de no solo mexicanos, de jóvenes alrededor de todo el mundo.
Aí, em seguida, o Uker aparece falando, né, sobre essa conexão que o público tem com o RBD, que provavelmente vem da nostalgia, né, que a primeira conexão que o público faz quando pensa em RBD é da nostalgia. E é verdade, né? A gente lembra logo da infância, da adolescência, mas é interessante destacar que ele não fala nostalgia, e sim nostalgia. Essa palavra tem a mesma escrita, né, entre português e espanhol, o som é bastante parecido. A diferença maior aqui é o fato de que a gente tem uma sílaba tônica diferente. A gente fala nostalgia, né? Para nós a sílaba tônica é o G, enquanto em espanhol a sílaba tônica é tal, nostalgia. Então tem essa diferença aí de pronúncia que é legal de comentar, porque há muitas palavras no espanhol e no português que são praticamente iguais, que significam a mesma coisa, mas que tem essa pronúncia diferente por causa da sílaba tônica. Ainda na fala do Uker, é legal a gente reparar que tem algumas estruturas que, ainda que sejam totalmente compreensíveis para nós, falantes da língua portuguesa, a estrutura é diferente, nós não utilizamos. Como, por exemplo, ele fala que RBD forma parte da adolescência de millones de pessoas, ou algo nesse sentido, né? Quando ele fala isso, formar parte, a gente entende, né, que o RBD faz parte, né, fez parte da adolescência de várias pessoas, mas olha que legal, eles falam formar parte, né, e não fazer parte, como a gente fala aqui. E depois ele também fala dos mexicanos, né, quando ele fala mexicanos, olha como eu tô falando em português, mexicanos, ele fala mexicanos, né, o A bem aberto, porque a letra A do espanhol ela é sempre muito aberta, então mesmo nas palavras que sejam iguais ou muito parecidas com as do português, a letra A sempre vai ser A, diferente do nosso, que em muitos casos ela fica fechada, né? A gente faz A. Então em espanhol, repara, né, escuta de novo ele falando mexicanos, né, com a letra A bem aberta. Isso é um aspecto bem interessante para melhorar a nossa pronúncia, né, para ficar mais fluente. ¿Qué sienten de haber superado el récord de bandas como One Direction en Estados Unidos? Se siente cabrón, esa es la verdad. Depois o documentário segue e aí vem essa pergunta, né? Como que se sente sabendo que foi possível romper alguns recordes como de bandas internacionais como de One Direction, por exemplo, né? E aí entra o Christian dizendo, se siente cabrón. Nesse contexto, ele está dizendo que ele se sente, né, que o RBD pode se sentir muito bom, né? É uma banda muito boa, né, para conseguir esse tipo de resultado, de conquista. Agora, nem sempre a palavra cabrón vai ter esse sentido. Além de ser muito bom, né, a gente pode ter complicado, pode ser também estúpido, pode ser uma pessoa má, pode ser uma pessoa de caráter duvidoso. Então, o contexto é que vai dizer para nós qual é o sentido da palavra cabrón. Então, muitas vezes o cabrón pode ser visto de uma forma positiva, como elogio, mas em outros casos ela pode ser utilizada de uma forma, de repente, mais depreciativa. Nuevamente darnos cuenta que con RBD no hay imposibles, todo puede suceder. Y que sí, RBD está lleno de mucha magia y de mucho amor. Y de mucha intensidad, pero también intensidades que nos hacen crecer y seguir aprendiendo siempre, eso sí. Aí mais adiante a gente vai ter a fala da Maite. Ela fala em uma questão de pouquíssimos segundos, um texto relativamente longo. Eu diria que o espanhol dela, de todos os RBDs, é o espanhol mais difícil, é o mais complicado de entender, porque eu acho que ela é a pessoa que fala mais rápido dos 5, mas te liga em tudo que ela disse nesses poucos segundos. Nos hemos dado cuenta que con RBD no hay imposible y que sí RBD está lleno de mucha magia y de mucho amor, de mucha intensidad, pero también intensidades que nos hacen crecer y seguir aprendiendo siempre, eso sí. Agora já aproveita e me fala aqui nos comentários se tu tinha conseguido entender exatamente isso nessa fala que a gente acabou de assistir da Maite. É totalmente normal se tu me disser que não tinha conseguido captar toda a mensagem, porque realmente ela falou muito rápido e aí a gente consegue entender, né? Que ela diz que com essa turnê eles conseguiram perceber que não existe impossível com RBD e que tudo sempre foi cheio de amor, de intensidade, mas que essas intensidades também fizeram com que eles crescessem. Ahorita soy mamá y ha sido muy retador poder coordinar la logística familiar, muchas cosas personales, poderlas acoplar a una gira tan intensa de 54 fechas. Y ahora salgo del escenario y tengo a mi esposo y tengo a mi bebé y entonces tengo ese amor de las dos partes.
Depois a Dulce volta a aparecer e ela fala sobre um assunto que é bem comum, a gente já ouviu ela falar várias vezes, que é o fato de que o RBD se sentia muito sozinho antigamente, né? Que ainda que eles estivessem sempre rodeados pelos fãs e por várias pessoas, depois que eles terminavam os shows, por exemplo, eles estavam só. E que agora é diferente a situação, porque ela é mãe, ela é casada, só que aí ela diz que o fato de ela agora ser uma mulher adulta, casada, com filho, fez com que essa experiência fosse muito retadora, né? Ela dizia, ha sido muito retador. Mas o que será que isso quer dizer, né? Retador significa desafiador. Então, quando eles falam, por exemplo, em um reto, ainda que a palavra se escreva igual à palavra reto do português, não tem nada a ver com esse sentido, né? De reto, de direção. Então, um reto é um desafio. Então, um retador é desafiador. Desde hace 20 años hasta hace 15 años que terminó el grupo, es totalmente un mundo diferente, pero al mismo tiempo pareciera que como que el tiempo se detuvo, ¿sabes? Es como hasta chistoso. Bem mais pro finalzinho desse vídeo, vem a Anaí comentando em relação a essa diferença, né, do mundo diferente que eles encontram desde que o RBD se separa em 2008 até o momento de eles retornarem em 2023. E aí ela fala que el tiempo se detuvo. Então olha só, o tempo parou, se deteve, né? O verbo detener seria o verbo deter ou até mesmo parar, né? E aí a gente conjugando esse verbo no pretérito fica detuvo, tá? Então a gente diria deteve ou parou, na verdade a gente diria como se o tempo tivesse parado. Em espanhol a gente então fala detuvo. É legal comentar também que de todos eles, né, todas as falas deles nesse documentário, eu acho que o da Anaí é o mais fácil, é a fala mais fácil de entender. Ela tem uma fala mais pausada, ela fala, né, de uma forma mais lenta e parece, eu não estou dizendo aqui que o espanhol de fulano ou de ciclano é pior ou é ruim, claro que não, afinal de contas todos eles são falantes nativos, né? Mas o da Anaí é mais calmo e parece que a articulação dela, vamos chamar assim, entre aspas, de mais limpa, né? Então a gente consegue, né, para o ouvido de um falante nativo do português, é mais fácil de entender o que ela está dizendo. Se tu olhar com atenção o trecho em que ela aparece falando, é bem mais fácil, bem mais tranquilo entender cada palavra que ela fala e com isso, claro, que a mensagem também é muito mais fácil de entender. Eu separei alguns momentos mais interessantes, é claro que eu não comentei todas as falas deles, porque esse conteúdo ficaria muito grande e a ideia não é essa, né? Tentar fazer com que ele seja o mais objetivo possível, como já é normal aqui no canal. Mas eu espero que tu tenha gostado desse Comentando RBD. Se gostou do conteúdo, inclusive, quer que eu traga mais vezes, né, alguns comentários sobre as falas dele, sobre músicas, sobre a novela, só coloca aí no comentário que eu vou fazer com todo prazer. E antes de finalizar o vídeo, eu quero pedir para que tu, se não for inscrito ainda no canal, se inscreva para acompanhar os próximos conteúdos e, por favor, já deixa o like, porque, principalmente pelo fato de que essa foi a primeira vez que eu fiz um conteúdo desse tipo, isso foi muito difícil. Eu fiquei bastante tempo analisando as falas para selecionar os melhores momentos, para pensar direitinho o que eu tinha que comentar com vocês, e a gravação foi bem longa, então ó, me ajuda aí, coloca o like para que eu consiga fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas, tá bem? A gente se vê no próximo vídeo. Hasta pronto! Muita gente não gostou pelo... O texto tá muito interessante aqui para começar o show. E aí, para finalizar, a Dulce fala que... O que ela falou mesmo? Que difícil fazer isso.